Joga muito. Joga muito. Ou box to box ou posicional, pode escolher. Pronto. É isso? É isso? A qualidade técnica que tem, tu pode usar ele nas duas funções aqui, se sintete. Se tu quer um jogador mais posicional, ele te dá para jogar com um jogador pelo lado, certo? Se tu quer um jogador para liberar ele para fazer box to box, ele vai fazer porque ele tem qualidade técnica individual, ele tem muita qualidade de passe. Se pegar o gol contra o Fortaleza do Pedro, ele está participando de uma ação ofensiva, ele abre a perna, numa jogada que o Felipe Luiz toca no gol do Pedro. Então ele tem... Capacidade de entendimento de jogo é muito grande, ofensivamente e defensivamente. Ele consegue fazer as leituras, além da qualidade do passe, o passe do gol e hoje para o Pedro, fazendo a leitura no momento certo. Vamos lá. Boa noite a todos, como combinado, para falar dos três atletas, né, do Alan, do Davi Luiz e do Gabi. Vamos começar, então, pela sequência, pelo Alan. Ele teve uma lesão no dia 13/9 de setembro, fez uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo, como a gente notificou para vocês. E também, como a gente notificou para vocês, era uma lesão que prazo mínimo de 8 semanas, em torno de 8 a 12 semanas. Dentre esse tempo, que na verdade ainda nem completaram as primeiras 8 semanas iniciais mínimas, que se completariam na semana que vem, mas ele tinha uma lesão crônica no tornozelo direito, e desde que ele chegou aqui, ele tinha um osteófito, uma calcificação que gerava dor nele, e a gente tinha programado de fazer essa intervenção cirúrgica no fim do ano, no tornozelo direito. Uma vez que ele teve essa lesão, que a gente não esperava, da fáscia, foi optado por antecipar esse procedimento no tornozelo direito, para que a gente ganhasse esse tempo que ele já estaria parado obrigatoriamente por causa da lesão da fáscia no pé esquerdo, e foi feito isso 3 semanas após a lesão inicial, porque nós precisávamos de um tempo mínimo para que ele pudesse apoiar no pé esquerdo, porque ele teria que tirar a carga do pé direito, e a gente ganhou esse tempo e optou por fazer isso ao invés de fazer no fim do ano. O Davi Luiz, no dia 19 de outubro, no jogo contra o Cruzeiro, ele teve uma entorse grave do tornozelo direito, foi realizados exames complementares, onde ele teve ruptura do ligamento talofibular anterior, do ligamento deltoide. E ele está indo para a 3ª semana, está evoluindo bem. A gente espera que na próxima semana ele comece já essa transição física, apesar de ser uma lesão que o prazo é em torno de 6 a 8 semanas. A gente tem que entender e diferenciar, né, que quando eu falo, por exemplo, de um entorse de tornozelo, eu posso ter um entorse leve, moderado ou grave, ou um grau 1, 2 ou 3, e o dele foi um entorse considerado grave, porém ele está com uma evolução acima da expectativa, talvez uma dedicação também, um atleta que é um profissional ímpar, como o Alan também. O Gabriel, ele tem o que a gente chama de entesopatia, que é uma lesão por sobrecarga no tendão dos adutores, na inserção no osso. E não é de hoje, já há algum tempo a gente tinha detectado isso, diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano também, com uma pequena intervenção de medicina regenerativa, para que a gente pudesse usar, né, alguns ortobiológicos, que a gente chama, para melhorar o reparo tecidual, acelerar isso. E é uma lesão que a gente vinha controlando, em alguns momentos sente um pouco mais de dor, em outros momentos está praticamente assintomático, e como óbvio, né, ele também, as decisões são sempre conjuntas, e a gente, diante de tudo isso, né, faltando apenas 6 jogos, nesse momento final, a gente optou por tratá-lo e fazer esse procedimento no fim do ano, se assim permitir. Óbvio que, se nesse período, algum momento, a dor tiver incapacitante, que é óbvio que a dor limita no momento, né, ou seja, em alguns momentos, talvez ele não esteja 100%, mas não é uma lesão
incapacitante no momento. Se em algum momento, até o fim do ano, isso aumentar de uma maneira que a gente tenha que parar, a gente vai parar e vai tratar. Se a gente conseguir, e isso depende da individualidade biológica de cada um, de cada atleta, se for algo que a gente consiga controlar até o fim do ano, é óbvio que a gente vai fazer todo esforço nesse momento final para que o professor possa contar com todos os atletas possíveis. Então, acho que é basicamente isso. Tá, não é uma lesão cirúrgica, né? Então, como eu falei, é um tratamento que a gente chama de medicina regenerativa. Hoje em dia você tem várias terapias e isso estimula o reparo que a gente vai fazer, né? São terapias que estimulam o reparo tecidual para que melhore a vascularização, a cicatrização, né? Então, por sobrecarga, tem um tendão que está inflamado, né? E, na verdade, é um tratamento, é uma intervenção, digamos assim, por isso que a gente está tentando, né, controlar para que faça no fim do ano, porque não é uma cirurgia, mas tiraria ele de alguns dias de treinamentos e jogos, e a gente sabe que aqui alguns dias são uma eternidade, né, no nosso calendário. Então, a gente está fazendo todo o possível, sempre controlando, da mesma maneira, né, que o controle de carga hoje é diário, evolução no departamento médico também. Então, é o que a gente está fazendo, está controlando, e, como eu falei, pode ser que não consigamos, que tenha que parar antes do fim do ano, mas a nossa tentativa e do atleta também, ele está disposto, enfim, a levar essa situação para todo mundo fazer o esforço máximo possível nesse fim de campeonato para que a gente possa entregar o melhor que a gente tem para o professor. Boa noite. Eu entendo a individualidade, vou responder de individualidade, mas o conjunto tem que estar, a engrenagem ela tem que estar funcionando, senão isoladamente ninguém aparece. Isso é um conceito. Sobre a individualidade, eu só vou dar um exemplo. Teve um determinado momento que um atleta foi contratado, um atleta que eu dirigi a equipe, e ele foi contratado para jogar na Alemanha. E o diretor disse assim, tu tem um ano para te adaptar. Aí eu olhei para ele e digo, ele está assim, tu vai te adaptar, tu tem um ano, em cima do clube, em cima do modelo, em cima das necessidades. Né? A gente tem a necessidade premente de fazer assim, achar que o atleta vai produzir. Ele é um ser humano igual a nós, que precisa, por vezes, uma naturalidade, que precisa de um tempo de maturidade, que precisa ter uma adaptação numa camisa pesada, uma expectativa alta. Esse contexto humano, ele faz parte. Não é o Tite que faz, é o Flamengo, enquanto instituição, é a torcida que passa o carinho para que ele possa desenvolver o seu melhor. Ele é a verdade, a minha verdade. É aquilo que nós estamos. Na segunda parte da pergunta tu colocou. Se no momento nós tivermos a uma partida, a uma pontuação, a gente fala, por enquanto ela é a realidade daquilo que nós nos propusemos. É o próximo jogo, é o próximo passo, é performance, é produzir bem, é vencer jogos e crescer. Aonde vai chegar, eu não sei. Eu não sei, mas esse é o nosso objetivo de crescimento. O objetivo inicial, sim, ele é de Libertadores direto, porém, é um campeonato que a cada rodada ele se move, ele se mexe, ele está muito equiparado, então não vou colocar do sonho nem do risco, daqui a pouco está colocando, não está nem no G4. Então qual é a realidade nossa? A realidade, ela é do momento, do grande jogo que nós fizemos, do pé no chão, serenidade. Eu já fui picado, já falei para os atletas, depois das 2 primeiras vitórias, nós baixamos a guarda. E nós aprendemos já. Nós, enquanto conjunto, a gente já aprendeu. A gente vai conversando durante o jogo situações que a gente pode pensar em ajustes e como a gente pode potencializar a equipe ou estar conseguindo equilibrar quando o adversário também está numa situação um pouco melhor que a gente. Então, fica eu, o Kleber, também conversando com o César, com o Lucas, com a comissão inteira lá em cima, e a gente fica trocando ideia para a gente conseguir elaborar esses ajustes. E quanto à bola parada, é muito bom a gente conseguir chegar no clube e os atletas serem receptivos a uma ideia nossa. Então, quando a gente consegue implementar uma ideia, os atletas acreditam e todos juntos vão fazendo isso para melhorar no dia a dia, a gente tem essa evolução. E a gente está começando ainda, a gente precisa melhorar. Da minha, sobre? De novo, entra na individualidade, eu sei. A equipe está em formação, ainda se moldando. Ela está ainda em formação e se moldando.
não é que eu quero. Hoje ela tem 2 atletas de velocidade de lado que potencializam um 9 e um articulador, com um segundo meio-campista box-to-box e um primeiro posicional. Ela te traz esse componente, às vezes com um lateral mais atacando última linha ou mais um construtor. E ainda tem o Varela, jogador de seleção, que hoje se preparou para os 2 lados.